pensaram numa situação assim? Um amigo seu, que você conheceu há uns 3 anos. 3 anos e pouquinho. Você vê essa pessoa fazer vários gestos bons, várias coisas bonitas, interessantes, mudar a vida de algumas pessoas com as suas ações, com as suas atitudes. Você aposta todas as suas fichas nessa amizade. Você vê que essa pessoa pode mudar muitas coisas no meio em que você vive. E aí você confia, você aposta tudo nisso. E aí, de repente, acontece alguma coisa e essa pessoa é envergonhada, essa pessoa é corruptamente envolvida em diversos escândalos, preso, morto, e todas as suas esperanças que estavam nesse seu amigo vão por água abaixo. Aí a gente para pensar, né? Aí a gente pega o busão, o metrô, o trenzão, triste, chateado, porque a gente jogava todas as nossas esperanças nessa amizade, e hoje nós não temos mais essa amizade. A gente achava que ele ia ajudar em alguma coisa, e não tem nada, e aí a gente se frustra. A gente fica mal, chateado, triste, arrasado. O que devemos fazer? A gente levanta, toca a vida do jeito que está, aquela vidinha, tipo assim, eu esperei tanto, confiei tanto, já não aconteceu nada, vamos dar sequência. Ou a gente pode levantar e fazer diferente, e ir à luta, não é isso? A gente pode buscar representar esse ente, esse amigo, que não está mais no meio da gente, mas tentar fazer alguma coisa pelo legado que essa pessoa deixou. É mais ou menos sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Nós vamos falar sobre os discípulos de Emaús. Aqueles discípulos que conheceram a Cristo, caminharam com Ele, depositaram nele toda a sua esperança. E aí, de repente, aquele que poderia ser a pessoa que iria liderar o povo talvez contra o governo romano, né, uma liberdade não só espiritual, mas uma liberdade, principalmente, uma liberdade ali econômica, uma liberdade de Roma. E aí esse homem é preso, esse homem tudo que ele disse foi desenganado, né, foi negado. Aí ele morre, e todos os planos e os sonhos dos judeus, daqueles que creram em Jesus, foram juntos, porque eles desanimaram, até o dia da ressurreição. Aí as coisas mudaram. Olha que coisa linda. Vamos ler o texto, então. 24 de Lucas, a partir do versículo 13. Nesse mesmo dia, que dia? Se a gente vê o começo do capítulo 24, nós estamos falando do dia do domingo, dia da ressurreição. Então, neste dia, onde os discípulos, onde a Maria Madalena, as mulheres, foram até o túmulo de Jesus e lá não o encontraram, então ficou aquele alvoroço em Jerusalém. Então, neste mesmo dia, quando após a festa da Páscoa, os discípulos vão embora, chateados, tristes por tudo que aconteceu nesse dia. Eles estão agora voltando para as suas cidades, esses dois são de Emaús. Então eles vão contando as coisas que aconteceram ali. E aí nós vamos ver esse texto. Então, nesse mesmo dia, é o domingo, o dia da ressurreição. Neste mesmo dia, 2 deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, cerca de 12 quilômetros. E iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: do que estáis falando pelo caminho? E eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu: és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? E ele lhes respondeu, lhes perguntou: quais coisas?
E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi o profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele, e não achando o corpo, voltaram, afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não o viram. Então, ele lhes disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Acaso Cristo não tinha que sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez com que ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde, e o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo-o, o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. E disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? E na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. E encontraram reunidos 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. Glória a Deus. Curve sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra possa falar conosco agora, Senhor, aos nossos corações. Que a nossa mente, o nosso intelecto e o nosso coração, ó Pai, estejam abertos para ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, e molda-nos, confronta-nos, para que saiamos daqui cheios da Tua palavra, cheios do Teu Espírito Santo, mas dispostos, ó Deus, a ser diferentes no meio em que vivemos. Esta é a nossa oração que a fazemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Era normal um judeu juntar-se a um outro grupo nessa caminhada para qualquer estrada, porque, veja bem, na Páscoa subia um monte, chegava a ter 100 mil judeus no centro de Jerusalém para a festa da Páscoa. Então, quando acabava a festa, esse povo, cada um ia para o seu lado. Então, era normal os grupos se juntarem pessoas, iam juntando pessoas e iam conversando, batendo papo. Então, provavelmente, com quase 80% de chance, os discípulos estavam ali andando, e quando Jesus se chega a eles, eles o abraçaram: opa, vamos com a gente, vamos conversando. E eles nem notaram com quem eles estavam andando. Aí a gente começa a ver, né? Quantas coisas foram ditas. Eu fico pensando, Jesus olhando para aqueles discípulos e zombando, né? Meio que os discípulos perguntam, né? Meu, de onde você veio? Que aconteceu tanta coisa em Jerusalém e você não está sabendo o que aconteceu? Aí Jesus, né? Do que você está falando? Quais coisas? O que aconteceu? E aí Jesus começa a discorrer, Jesus começa a falar, e aquele povo ali, os discípulos olhando, por pelo menos, gente, sei lá, eu acho que eu andaria 12 quilômetros em 12 horas. Então, vamos aí colocar umas 10 horas de caminhada, umas 10 horas de conversa, 10 horas andando ao lado de Jesus e não notaram Jesus. O que será que impediu esses discípulos de o reconhecerem imediatamente? Irmãos, o texto nos diz que esses 2 discípulos eram apóstolos de Jesus e provavelmente faziam parte daqueles 70. Lembram lá em Lucas 10, quando Jesus envia 70 homens para irem pregar o evangelho? Provavelmente esses 2 faziam parte dos 70. Eles conheceram Jesus de perto. Eles viram Jesus.
mas eu acho que a necessidade, a situação, o desespero da situação, talvez a frustração, a chateação, uma série de coisas podem ter feito com que aqueles discípulos não notassem Jesus ao seu lado. Isso me remete diretamente a nós. Quantas vezes Jesus está conosco? Quantas vezes Jesus está do nosso lado, mas nós não o notamos? Já pararam para pensar nisso ou só comigo que acontece isso? Às vezes o problema faz a gente não enxergar Jesus. A falta de dinheiro faz a gente não enxergar Jesus. O que mais? A doença faz a gente não enxergar Jesus. Porque a gente foca no problema. E Jesus está aqui do lado falando assim, fique em paz, meu filho. Tenha fé, meu filho. Coragem, persevere. Força. Você não conhece, você não diz, você não vem na igreja todo domingo. Toda quarta-feira você não está aqui orando. E agora eu estou aqui do seu lado, você não está me percebendo? Porque nós precisamos, a igreja, o povo de Deus, precisa voltar-se a olhar para o Senhor e não para o problema. Os problemas são consequência da vida. As doenças são consequências da vida. Tudo que passarmos de ruim ou de bom são consequências da vida. A palavra de Deus, ela sempre foi muito clara e sempre será muito clara. Tendes bom ânimo. Aguarde no Senhor. O Senhor Jesus mesmo, ele vai dizer, né? Jesus nos ensinou a guardarmos todas as coisas, pois Ele nos garantiu estar conosco até a consumação dos séculos. Irmãos, quantas vezes qualquer coisinha tem nos cegado de vermos Jesus? Qualquer coisa. Acho que foi essa semana, estava no hospital fazendo visitas e eu visitei uma pessoa, assim, sabe, daquelas pessoas crentes, né, que se dizia crente, fervorosa e tal, e passou por uma luta, e estava lá reclamando de Deus, blasfemando com Deus. Por que isso? Porque muitas vezes, lembra do filho pródigo? Muitas vezes, nós estamos nos alegrando no Senhor, quando tudo está bem. Olha aí, estou com dinheiro, carro, o que mais? Dinheiro, carro, casa na praia, férias o tempo todo, não é isso? Está tudo lindo, está tudo maravilhoso, mas no primeiro pisão no pé, a culpa é de Deus. Olha que coisa. Gente, Deus é o nosso Deus na alegria e na tristeza, na bonança e na escassez. Jesus não morreu para nos livrar dos problemas. Jesus morreu para nos dar a vida eterna. É isso que a gente precisa entender. Então a gente não pode deixar que outras coisas nos seguem. Nós não podemos deixar que outras coisas nos seguem, que as atividades do dia a dia nos seguem. Quer ver uma outra coisa que às vezes nos cegam? De enxergar a Deus? Às vezes a gente está na igreja e a gente faz tudo. A gente toca violão, a gente canta, a gente está no som, a gente está na mídia e a gente está pregando aqui também. A gente está fazendo um monte de coisa. E de vez em quando está ajoelhado aqui com as mãos para cima e tal. E Jesus está aqui do seu lado e você não está percebendo. Porque muitas vezes, até dentro da igreja, muitas vezes nós não estamos enxergando o Senhor Jesus por conta do nosso farisaísmo, por conta do nosso ativismo. E nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós primeiro precisamos voltar a entender que o nosso foco precisa estar em Jesus. Nós precisamos olhar para Ele e saber que Ele está aqui neste momento. Ele está ao seu lado, Ele está do meu lado, Ele está do seu lado. E na hora que formos para os nossos lares, para o nosso trabalho, para onde estivermos, o Senhor está com você. Não olhe para o problema, mas olhe para o seu Deus. O Senhor vai te ajudar no restante, mas olhe, foque apenas no Senhor. Não foram os acontecimentos que cegaram Cleopas e o seu companheiro que o impediram de reconhecer Jesus durante a caminhada. Não foi isso. Não foram somente os acontecimentos, mas a falta da esperança também.
Porque se Jesus falou, aguardem-me. Jesus, nos evangelhos, nós vamos ver vários pontos, vários sinais que Jesus fala de que ele morreria, mas que após 3 dias ele ressuscitaria. Qual o papel desses discípulos então? Se ele morreu, eu vou aguardar, porque ele vai ressuscitar. A cegueira foi a falta de fé, foi a falta de esperança. Ah, morreu, acabou, já era. Mal sabiam eles que a morte de Jesus foi a vitória, foi a principal vitória na vida deles. A morte de Jesus foi a principal vitória na minha vida e na sua vida. E por isso que hoje nós somos vitoriosos em Jesus. Porque ele venceu a morte, que era nossa, a morte devida a mim e a você. Ele morreu no meu lugar, ele morreu no seu lugar, ressuscitou e nos garantiu a vida eterna através do seu sangue vertido na cruz. Será que o que tem nos impedido hoje de ver a Cristo não seriam as mesmas coisas? Muitas vezes a falta de fé? Uma coisa que mexe muito comigo, André, euzinho aqui, é a questão de doença, família. E aí eu vou dar um testemunho, aproveito que minha família não está aqui hoje. Trabalhei 20 anos no banco, tinha um dos melhores convênios do país. Faço capelania no Hospital São Paulo há 20 anos. Tem pessoas aqui que fazem esse trabalho, tem pessoas que são freguês lá no Hospital São Paulo, né? Então, assim, a gente sabe como a situação do nosso país é complicada. No dia que eu fui desligado do banco, eu entrei em desespero. Por quê? Por causa do emprego? Não, por causa do convênio. Irmãos, fazem 3 anos que eu sou pastor integral lá na Igreja Cristã da Trindade. 3 anos que o Senhor tem me sustentado. 3 anos. Falo para vocês, não sou melhor do que ninguém aqui não. Morro de medo, mas eu aprendi na prática, com a minha vida, de olhar para o Senhor. Mas eu estava olhando para o problema. Eu estava olhando para o problema e muitas vezes, sem o convênio, Jesus me sustentando, Jesus do meu lado segurando a minha mão, e eu não estava percebendo, porque eu estava olhando para o problema. Quando eu comecei a olhar para o Senhor Jesus, mudou. A gente fica preocupado? Lógico que fica preocupado, mas o Senhor tem cuidado de tudo. O Senhor tem cuidado de tudo. O Senhor tem cuidado lá, conseguiu um hospital bom para as crianças, conseguiu lá coisas para a Renata, e eu estou fazendo lá capelania lá, ganhei uma assistência lá, enfim, Deus está cuidando de tudo. Irmãos, Jesus, ele se deixa revelar. É só nós abrirmos os nossos olhos. É só a gente querer que a gente vai notar que Jesus está cuidando de tudo. Ainda que seja lá no meio do furacão, lá o Senhor está conosco. O Senhor não nos abandona. Deus está conosco. Irmãos, Jesus está conosco. O 4º homem sempre aparecerá para te salvar. Sempre aparecerá para te restaurar. Não importa a circunstância. Jesus, ele se deixa revelar. Às vezes está tão difícil reconhecermos ele ao nosso lado, mas ele se deixa revelar igual um pai que brinca com o filho de esconde-esconde. Quem já teve filho pequeno aqui sabe do que eu estou falando. E quem não foi, vai ter o filho, vai brincar também de esconde-esconde. Aí põe a filha para brincar, né? O Enzo lá está lá escondido lá. Aí você põe o pezão para fora e deixa, né? Para ela te achar. Não é assim que funciona? Para a criança te achar? É isso que Jesus faz. Ele não está escondido a ponto de nós não o encontrarmos. Ele está pronto em todo o tempo a se revelar a mim e a você. E olha que coisa linda que nós vamos ver aqui no versículo 30, né? O gesto de Jesus ao partir o pão fez com que os discípulos o reconhecessem imediatamente. E aí o que eles fazem? Imediatamente, quando eles descobrem que era Jesus, eles saem correndo. Eu fico imaginando que se eles gastaram 10 horas
para vir de Jerusalém para Emaús, eles fizeram em meia hora de Emaús para Jerusalém. Sabe por quê? Porque quando a gente encontra com Jesus, quando a gente vê Jesus, quando Jesus toca as nossas vidas, quando Jesus se revela a nós, nós queremos espalhar isso para todo mundo. Porque é verdade, eles gritaram, Jesus ressuscitou. Sim, Jesus ressuscitou. Sim, Jesus ressuscitou. É verdade o que ele dizia. É verdade, ele ressuscitou. É verdade, ele ressuscitou. Foi isso que aconteceu. A vida daqueles homens mudou assim radicalmente. Por quê? Porque eles viram, Jesus ressuscitou. É verdade o que a sua palavra faz. É verdade o que a sua palavra fala. É verdade o que a sua palavra diz. A palavra de Cristo é real. A palavra de Deus é real. Jesus Cristo é real. Da mesma forma que a gente bate aqui na parede, Jesus Cristo é real. Da mesma forma que a gente está aqui, essa parede está aqui, Jesus Cristo está aqui também. Aleluias, glória a Deus. Glória a Deus. Se nós identificamos que as coisas que têm nos impedido de ver a Cristo, nós precisamos o reconhecer e retomarmos onde foi que nós nos desviamos para voltarmos, fazer o giro, 180 graus, e voltar de onde paramos. Desviar não no sentido de sair da igreja, não aquele desviado que uma vez teve um contato com Cristo, com a igreja e caiu fora, não, mas onde desviamos o nosso foco, onde desviamos os nossos focos. Porque às vezes a gente está aqui, firmados no Senhor, mas aí um filho fica doente, um carro quebra, alguma coisa, perde o emprego, aí a gente fica meio bambeado, não é isso? A gente, e agora? Como é que vai ser? Isso faz parte do ser humano, da nossa vida. A gente precisa identificar esses pontos nas nossas vidas, para ajustarmos, para voltarmos a este ponto, e continuarmos rumo a Ele, rumo a Jesus Cristo, nosso foco, nosso objetivo, né? O que tem te cegado ao ponto de não notar Jesus do seu lado? Irmãos, é hora de buscarmos mais do Senhor, para que não sejamos cegados por nenhum tipo de circunstância. Devemos buscar a nossa vida, termos uma vida em santidade, e se querermos ir após Ele, tomarmos cada dia a nossa cruz e o seguir. Irmãos, isso é um processo contínuo, é todo dia. Carregar a cruz não é fácil. Uma vida de santidade não é fácil, mas é um ato contínuo. Eu sou santo hoje e amanhã eu vou ter que ser mais santo do que hoje. E assim vai, sabe por quê? Porque esse é o processo na vida do cristão. É de dia a dia negar a si mesmo, dia a dia negar as vontades da carne, dia a dia dizer não ao pecado, dia a dia dizer não à corrupção, às propostas indecentes, dizer não a Satanás e tomar a cruz e segui-la. Falar, não, eu escolho Deus, eu quero estar com Cristo, é isso que me importa. Se fixarmos nossos olhos no Senhor, jamais ficaremos cegos no pecado. Devemos olhar para Ele. Hebreus 12:2, né? Olhando para o autor e consumador da nossa fé, o qual por causa da sua alegria, que lhe foi proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. É ali que nós devemos olhar, para o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Jesus, ele se revela dia a dia. Só não o vê quem não quer. Se você deixou Jesus se revelar como o Senhor da sua vida, então você entende que você não manda mais nela. E glória a Deus, porque eu entreguei a minha vida a Jesus. Que eu não quero mandar nela não, porque se eu for mandar na minha vida, é só bagunça. Por isso que eu entrego todos os meus desejos, as minhas necessidades, as minhas decisões, as minhas vontades, todas nas mãos do Senhor. Isso significa, então, que quem fez essa opção decidiu, optou por negar-se a si mesmo. Optou por anular-se. Entregar a sua vida a Jesus é anular-se para que Ele domine, Ele comande a sua vida. Ao negar-se a si mesmo, você renunciará voluntariamente qualquer direito de planejar
ou de escolher sozinho qualquer coisa, e a partir de agora você reconhecerá o senhorio de Jesus Cristo em todas as áreas da sua vida. Tomar a cruz implica, entre outras coisas, em dizer que você escolheu viver a vida que Jesus viveu. E quem escolheu essa vida? Alguém aqui escolheu a vida de Jesus? Glória a Deus. É uma vida fácil? Não, não é. Escolher a vida que Jesus viveu implica em ter oposição a pessoas queridas. Jesus, nem os seus irmãos gostavam dele. Jesus era desprezado pelos de dentro de casa. Não preciso nem falar os de fora. Os próprios judeus, como eles os desprezavam. Quantos de nós, por causa do Evangelho, somos desprezados? Quantos de nós perdemos amigos, perdemos parentes, perdemos até negócios por causa do Evangelho? Não é isso? Opróbrio, vergonha, desonra por causa do mundo. É isso que acontece para a pessoa que resolve viver a vida de Cristo. Você se torna uma vergonha para o mundo. Olha que coisa. Por que o cristão é uma vergonha para o mundo? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo já está em trevas. O mundo não quer saber de paz, de alegria. O mundo não quer saber de Deus. Por isso que as pessoas que querem viver a vida de Cristo são uma vergonha, são uma afronta para este mundo. Porque o mundo já está totalmente corrompido. Por isso que os filhos de Deus são rejeitados. Mas nós vamos ver lá em 1 Pedro 2,7. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Irmãos, Jesus Cristo foi rejeitado. Não espere que você seja muito bem recebido, não. Viver uma vida que Jesus viveu é uma vida também de desonra por causa do mundo. Renúncia aos confortos desta vida. Jesus não tinha onde repousar a sua cabeça. Mateus fala disso. Muitas vezes nós vemos crentes hoje buscando, buscando mansões, buscando um monte de coisa, buscando luxo, né? Mas não busca ao Senhor. Irmãos, uma vida igual a de Cristo não é uma vida de luxo, é uma vida de luta. Eu não estou aqui pregando contra o luxo, não. Mas eu estou querendo dizer que uma vida igual à vida de Jesus requer renúncias. E se precisar renunciar o luxo por amor a alguém, você precisará renunciar. Uma vida de dependência completa de Deus. Jesus era um homem que viveu completamente, enquanto homem, na dependência de Deus. Lembra-se lá no Getsemane? Ele ora ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, faça a sua vontade. Olha a completa dependência e obediência. Uma outra coisa também, que aquele que quer viver a vida que Jesus viveu, vai acontecer, ele vai ter a proclamação de uma mensagem malquista. Por quê? Aquele que vive como Jesus viveu, vive anunciando o Evangelho. E o Evangelho não é uma mensagem muito querida no mundo hoje em dia, não. O que Paulo fala? Que o Evangelho, para o louco, para os outros, é loucura. Mas para os que creem é poder de Deus. Sabe por quê? Enquanto o mundo, o diabo está aí pregando, não, faça isso, faça sexo antes do casamento, Jesus está dizendo o quê? Aguarde, tenha sua esposa e desfrute do que eu fiz para vocês. Enquanto Deus está dizendo para você, tenha uma mulher só para você amar, o mundo está dizendo o quê? Tenha 4, 5, não é problema não. A árvore, que nós aprendemos aqui esses dias, Deus colocou a árvore lá no jardim, a árvore do bem, do mal, a árvore da vida, e disse para Adão e para Eva, olha, você pode desfrutar de tudo, mas não toque aqui, não faça isso. O que o Adão fez? Foi lá na árvore. Nós andamos contra a maré. Enquanto o mundo está dizendo que tudo é lícito, o Evangelho está dizendo que não.
que a nossa vida não deve viver de acordo com o que o mundo está nos oferecendo. Pelo contrário, nós devemos viver de acordo com o que a Bíblia nos ensina e nos manda fazer. Esta é a proclamação do Evangelho. Seja santo, porque eu sou santo. E o mundo não está nem um pouquinho preocupado com isso, não. O mundo não quer que você seja santo. Pelo contrário, o que o mundo quer é que você peque cada vez mais. É isso que o diabo quer. O diabo está lutando em todo o tempo contra cada um de nós. Mas o Evangelho é salvação. O Evangelho é mudança de vida. O Evangelho vai totalmente contra o que nós temos visto por aí. Uma pessoa que escolhe viver como Jesus viveu, muitas vezes tem um caminho de solidão. Muitas vezes tem o sofrimento por causa da retidão. Paga um preço caro por ser honesto, por ser íntegro. Quantas vezes a gente ouve propostas indecentes no trabalho? Ah, se a gente burlar essa regra aqui, a gente pode ganhar um pouquinho mais. Não, eu não vou fazer isso porque eu sou crente, eu sou filho de Deus, e a palavra de Deus diz que eu tenho que ser íntegro, que eu tenho que ser correto, que eu tenho que ser sério e honesto. Então você não presta para mim. Amém. O Senhor vai te suprir, o Senhor vai te sustentar. Mantenha-se firme, mantenha-se íntegro, mantenha-se correto. É isso que Jesus nos ensina. Essa foi a vida que Jesus viveu, uma vida de retidão, uma vida de integridade. Sofreu vergonhas e difamações. Nós também vamos passar por isso. Não pense que estamos isentos disso, não. Jesus também viveu uma vida de derramamento da vida dele em favor dos outros. Já pensou em se doar em favor de outros? Esta é a vida que Jesus viveu. O exemplo que ele nos deixou. De nós também nos doarmos pelos outros. Se alguém te agredir, dá outra face. Olha Jesus ensinando. Se alguém te agredir, dá outra face. Se alguém te chamar para caminhar uma milha, caminhe 2. Mas ensine-o. Irmãos, nós fomos chamados. E o Senhor está andando conosco todo dia do nosso lado. Para vivermos desta forma. Nós vamos ter que fazer muitas renúncias se queremos viver como Jesus viveu. Se queremos ser verdadeiros filhos de Deus, teremos que viver como Jesus viveu. E nisso faz parte um monte de renúncia. Olha que coisa. Mas tem tanto pecadinho de estimação que eu gosto, ninguém sabe. Por que eu tenho que deixar isso? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos ser íntegros. Mas é um impostinho ali que ninguém está vendo, é só R$1 milhão que vai me ajudar. Esse imposto lá para o governo, que está todo mundo roubando lá, se eu não pagar esse imposto aqui, eu vou ser beneficiado aqui e está tudo certo. Eu dou o dízimo e está tudo certo. Não! Não! Isso é pecado. Está errado. E Deus não é miserável, precisa de 1 milhão, não. Eu preciso, mas Deus não. Irmãos, precisamos ser íntegros. Seja lá com o troco da padaria, o troquinho do mercado, seja lá na sua empresa, na hora de fechar bons negócios. Não se deixe corromper. Não se venda por mixaria, não. 1 milhão, o que é 1 milhão? 2 milhões, 100 milhões, perto do que está guardado para nós lá na eternidade. Não é nada, não é nada, irmãos. Nos dias de hoje, com tantas opções que temos para pecar, poder voluntariamente seguir a Cristo tornou-se uma atitude fora do comum. Tornou-se uma atitude esquisita. Quer ver uma coisa? Bom, acabamos de falar aqui, né? Ser honesto, você já é uma coisa estranha, né? Não, mas você não vai infringir isso daqui? Não, mas por quê? Todo mundo faz. Não, eu não vou fazer porque eu sou filho de Deus. Eu quero viver uma vida íntegra, reta, como Jesus viveu. Por que nós temos que, dentro da igreja, viver igual o mundo lá fora vive? Paulo nos ensinou que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Igreja, saibam disso, vocês podem fazer tudo. Tudo que vocês quiserem. Mas se vocês quiserem viver como Jesus viveu, vocês vão fazer o que está na palavra de Deus.
O mundo pode ter um monte de fantasias, um monte de coisas, um monte de atrativos para nós. Pode ter um monte de atrativos para nós. Está tudo aí à nossa disposição. Mas o que não estiver de acordo com a palavra de Deus, caia fora. Viva como Jesus viveu. Essa é uma luta diária, constante. É constante, é todo dia, sabe? Matar a carne por amor de Jesus. Eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. Cabe a nós fazermos as escolhas certas. Queremos andar com Jesus. Queremos andar na luz como Ele na luz está. Dia a dia é dizer não para o diabo. Tiago diz isso, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É na nossa força? Não. A gente consegue resistir sozinho? Não. É oração, é joelho dobrado, é jejum, é oração, é busca da palavra. Só assim nós vamos conseguir viver uma vida como a vida que Jesus viveu. Ainda não é o caso no Brasil, mas ainda que se tivermos que morrer, será viver uma vida, a vida que Jesus viveu. Porque nós temos conhecimento de histórias de pessoas que pagam um alto preço com suas vidas, não aqui no Brasil, lá fora, por causa do Evangelho, que perderam amigos, perderam pai, mãe, filhos, mas não deixaram de viver a vida que Jesus viveu. Nos sacrificarmos voluntariamente por amor a Cristo nos faz lembrar o sacrifício voluntário e vicário de Cristo na cruz por todos nós. Lembra-nos a morte de Jesus no meu e no seu lugar. Os nossos sacrifícios, nada que nós renunciarmos, nada que nós abrirmos mãos, será comparado, nenhum sacrifício que você fizer será comparado ao sacrifício que Jesus fez na cruz por mim e por você. Mas eu vou te dizer uma coisa, vai valer a pena. Vai valer a pena dizer não para um monte de coisa aqui para conquistarmos os céus. Porque o Senhor Jesus morreu para nos garantir a vida eterna lá no céu. Uma outra coisa para finalizarmos, irmãos. O Senhor Jesus está conosco, do nosso lado, em todo o tempo todo. Não vamos olhar para os problemas ou para os desafios que temos e gastar toda a nossa energia nisso. Mas vamos olhar para o Senhor, que está nos ajudando a encararmos os problemas, que está nos ajudando a encararmos os nossos desafios, porque dele, de Jesus Cristo, do nosso Deus, virá o nosso escape, do nosso Deus virá o refúgio, do nosso Deus virá a solução para qualquer problema que você esteja passando. E ainda assim, quando você achar que você não puder suportar, não se preocupe, que se precisar ele te carrega no colo. Lembre-se sempre do texto lá de 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podemos aguentar. Antes, com a tentação também dará a Deus o escape, para que possamos suportar. Não olhe para o tamanho do seu problema, mas olhe para o tamanho do seu Deus. Amém, irmãos? Portanto, não desista, não tenha medo de ser um verdadeiro e autêntico discípulo do Senhor. Busque viver uma vida como a vida de Jesus e ser fiel até a morte. Olha que texto lindo. Ser fiel até a morte. Persevere, insista, porque vai valer a pena.